Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado, nos dado a graça de vivermos mais um dia. Glorificado e exaltado seja o nome dEle. É repetitivo? É, porque a gente precisa agradecer todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Abra comigo em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, como que a gente fala. Enquanto vocês procuram, a gente vai falar do verso 6, capítulo 1, verso 6 em diante, ou versículo 6 em diante. Só posso pedir a Deus que esteja com vocês, abençoando o final de semana, aqueles que trabalharam, aqueles que estão em casa, se guardando. A gente precisa orar um pelos outros e temer aquilo que Deus vem nos dizer. Hoje eu ia falar uma palavra, mas Deus pediu para falar outra. Amém? E começa assim. Te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Paulo manda a dizer, olha, lembra aquele dom que eu fiz por imposição das minhas mãos? Sim. E, apesar de algumas igrejas acharem que não, existe sim transferência de dons através da imposição de mãos. Isso já acontecia no Velho Testamento, quando a capa foi jogada e a pessoa recebeu a capa em dobro. E ao impor mãos, imposição de mãos, sim, existe uma transformação na pessoa. Esse é um dos pontos. Outro ponto que é bom a saber é, por exemplo, que Jesus também falou que no fluxo de sangue saiu dele virtude. Então, a mulher, ao tocar em Jesus, dele saiu virtude, saiu o quê? O dom, a cura, né? Então, é uma virtude quando alguém tem um dom. E isso nos é imputado, às vezes, você pode passar assim. A gente chama, o nome disso chama-se impartição de dons. Então, ele fala assim, olha, quando eu pus as minhas mãos em ti, o dom de Deus começou a existir em você. Então, te lembro, desperte esse dom. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Muitas das vezes nós temos dons. Gente, dom não é só fazer maravilhas, não, tá? Tem uns dons de maravilhas, cura de paralíticos, câncer e tal, mas tem dons que é de curas de alma. É um abraço, é um aconselhamento, é um ouvir. Você tá ali parado para ouvir. Isso são também dons, que às vezes a gente fala mais do que ouve. É um dom você perguntar para a pessoa se ela precisa de uma coisa. É um dom você ter o dom do amor. Existe sim dom de amor, alguns não acreditam sim. E você sente o que a outra pessoa está sentindo. Mas como assim? Sente. Ao orar, ao abraçar, você sente a dor da pessoa. Isso é um dom de amor. Quando você faz benevolências às pessoas, você tem o dom da caridade. Isso são dons, porque são dons, não são dons dos espíritos que são escritos, mas são dons enviados por Deus para a gente. E ele fala, os dons que foram para mim, por mim, passado por ti, é para você usar, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas fortaleza, amor e moderação. Ele é claro sobre isso. Então, se Deus te deu um dom, não temas, faça. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Todo dom que nós temos não é pelas nossas obras, não é pelas nossas mãos, é pelo
próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Aí, você acha que você tem o dom porque você é isso, você é aquilo, você fez aquilo, você estudou isso? Não. Ele usa quem quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. É ele que dá. É Deus que dá. Ele vai te usar do jeito que ele quer. Não é da nossa forma, é do jeito que ele quer. Para o próprio propósito dele. Se você estiver diante dele e não negar, não envergonhar do testemunho de nosso Senhor Jesus, então você vai ser canal dele. Como assim? Ele vai te usar conforme ele quer, para o propósito que ele quer. Aí ele fala, das aflições, e não antes participa das aflições do evangelho. Quem tem um dom participa muito de aflições, é muito acusado, e às vezes as acusações começam dentro de casa, tá? Não é gente lá de fora, não. E casa que eu falo não é só casa não. É líderes, amigos, pessoas que deveriam, pessoas que te apontam, pessoas que você ama, pessoas que sempre vai ter gente para te acusar. Então, você vai ter perseguições, sim. Pode ser dentro da sua casa, mas também fora. Às vezes um amigo que você mal imagina vai te acusar. Isso é normal. Então, a gente precisa passar pela parte difícil, que é essa de levar o evangelho. Levar o evangelho não vai ser... Aliás, vai ser rosas. A lema da rosa tem espinhos. Por isso que a gente fala que, às vezes, né, no casamento é mar de rosas, né, não é mar de rosas, mas a gente leva o evangelho, mas nós lembramos que tem os espinhos. Então, a gente precisa, porque vão ter os acusadores. Aí ele coloca que o poder de Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação. Então, essa vocação que você tem, esse dom que você tem é santo, é santo. Não segundo as nossas obras, volto a falar, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quem crê no Evangelho, ele tem que ser incorruptível, para que o que foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então, ele está falando, né, que Jesus foi constituído pregador, salvador, dos gentios, porque ele vinha para apóstolo e doutor dos gentios. Jesus veio para curar aqueles que estão doentes, não veio para os que estão sãos. A gente vê, às vezes, a igreja e quer uma coisa X e... mas você é isso, você não pode chorar, você é isso, você não pode... Sim. A gente está o tempo inteiro sendo curado e o Senhor Jesus veio para isso. Aí ele fala dele agora. Para que foi constituído pregador, né? Apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo já falava dele, que ele, mesmo padecendo na prisão, sofrendo pelo evangelho, ele sabia que ele cria numa coisa, num propósito maior, e que esse propósito maior, ele estava certo, que chegaria até o grande dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvidos, né? Paulo escrevia muito para eles. Na fé e no amor que há em Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartam de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor concede, aí ele vem falando para conceder misericórdia a algumas casas e tal. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu.
Então, a gente vai resumir e vamos parar aqui. O que eu quero dizer com essa palavra? Se você tem um dom, não pare. Se você crê em Deus, não pare. Se você crê que Ele mandou o Filho único, não pare. Está sofrendo? Não pare. Deus te deu o dom, não é você que tem o dom. É dom gratuito de Deus. Então, não tema, mas confie, não tenha temor, que nós não podemos ter espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o Senhor, Ele quer te usar, seja como for. Ei, é notório que todos aqueles que pregam o Evangelho serão perseguidos e vão piorar ao final dos tempos, mas não perca a essência maior de nossa, aqueles que creem que são cristãos, é naquele que morreu no madeiro por nós, amém? Só até aqui. Irmãos, hoje eu tropecei um pouquinho, ainda estou um pouquinho de dor, mas graças a Deus consegui até aqui. Vocês têm 3 lugares para partilhar: Face, YouTube e Instagram. Rapidinho, faça aí o dia do Senhor Jesus, mas olha, não é por força nem por violência. Compartilhe se assim achar devido, é você e Deus. Tudo é feito por Deus. Se você não quiser compartilhar ou não quiser fazer alguma coisa, é você e Deus. Eu não posso te cobrar nada. E não deixe que ninguém faça isso, não. Você vive debaixo da bênção de Deus. E é da mesma forma que Deus te abençoa, Ele também te faz justiça. Então, não preocupe. A justiça do homem acontece, mas a de Deus também acontece. Amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Tenha uma noite de paz. Shalom Adonai.